Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa exposição doutrinária da União Municipal Espírita de Alvorada. Antes de fazermos a nossa prece, gostaríamos de dar 2 recadinhos. O primeiro, está aí na tela os telefones para atendimento fraterno em Alvorada. Todas aquelas pessoas que sentirem a necessidade de ter um acolhimento, de conversar com alguém que não estão se sentindo, não estão conseguindo suportar a situação que estão vivendo, pode entrar em contato através desses números que estão aí. Por favor, tirem uma foto, anotem, que esses números vão ficar por alguns instantes aí na tela, e podem fazer a ligação, se identificando, e a pessoa que fará o atendimento, as pessoas que farão o atendimento, com certeza com maior sigilo, vão fazer o atendimento humano, o atendimento fraternal. O segundo recadinho é com relação ao passe espírita. Em virtude das nossas casas fechadas, algumas pessoas estão pensando, imaginando que não estão recebendo o passe, que não estão sendo atendidos. Gostaríamos apenas de lembrar que o passe é uma energia magnética e que não é dado pelo médium, e sim, o médium é apenas um intermediário que canaliza essa energia que vem do plano espiritual. Então, neste momento em que nós estamos vivendo, estamos virtualmente, no momento em que nós estivermos aqui concentrados, em prece, assistindo à exposição, nós estamos sendo atendidos, sim, estamos recebendo todas as bênçãos, todas as benesses que o plano espiritual tem para nos dar. Então, só precisamos nos conectar com os espíritos superiores para recebermos. E agora, então, eu convido a todos para nós realizarmos a nossa prece inicial. Deus Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui matriculados nesta escola da vida, para podermos aprender, para podermos recuperar algum tempo perdido. Que possamos, Pai, ter o entendimento necessário, que possamos ter a compreensão perfeita e que possamos ter a perseverança para continuar nesses dias difíceis, continuar com o nosso trabalho, com a nossa luta, com o nosso desenvolvimento espiritual. Sempre acreditando que Deus não nos castiga, que Deus nos ampara sempre e que o Mestre Jesus, segundo as suas palavras que estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20, onde ele diz que ide e ensinai a todos o que eu vos tenho ensinado, e tendes a certeza que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sê conosco, então, Deus Pai, sê conosco, Mestre Jesus, nos ampare agora e sempre. E assim pedimos permissão para iniciar a nossa exposição doutrinária da União Municipal Espírita de Alvorada, desta noite de 8 de março. Muito obrigado e que assim seja. Bom, em primeiro lugar, então, eu queria desejar um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres que estiverem assistindo e trazer aqui o nosso presidente da UME, Sandro Munhoz, que vai nos trazer o tema
o triunfo da imortalidade. Boa noite, Sandro, é com você. Boa noite a todos, Boa noite, parabéns às mulheres, que são mães, que receberam o dom da vida. E a gente costuma dizer que não reencarnamos mulheres porque não temos ainda força para isso, não é? Então, o Milton já falou, não é? Parabéns a todas as mulheres, que estão nos escutando. Então, como o Milton falou, eu vou compartilhar aqui uma tela, não é? Vamos ver. O nosso tema de hoje, não é? O triunfo da imortalidade. E por que esse tema hoje, não é? Nessa época em que nós estamos vivendo? Porque nós vivemos um momento de muita apreensão, né? A nossa fé ainda é fraca, estamos vivendo a cada dia para fortalecer a nossa fé, para fortalecer tudo aquilo que a gente aprende das religiões, não é? E não só a doutrina espírita, mas todas as religiões pregam uma vida futura, né? E então, nesses momentos em que a gente vê amigos, pessoas conhecidas nossas, retornando ao mundo espiritual, né, no linguajar popular, né, morrendo, né, que para nós é um desencarne, não é sair do corpo de carne, esses momentos são tensos, mas esses momentos eles fazem parte de uma programação para o planeta Terra, uma programação espiritual, em última análise, do próprio Cristo, que é o nosso governador. E então, já dá para dizer que a imortalidade triunfa sobre todas essas dores, não é? E não só a imortalidade por si só, mas a imortalidade junto com as promessas que o Cristo nos fez. Então Jesus nos trouxe vários conhecimentos, não é, a respeito da vida futura. E ele disse, não é, as seguintes palavras que estão anotadas lá em João 14, 16, 17. E eu vos enviarei um outro Consolador. Um outro Consolador, que ficará para sempre junto de vós. Então essa é a promessa do Cristo. E como a gente estava falando, o Cristo, que é o nosso guia, o nosso modelo, que simplesmente dividiu a história da humanidade entre antes e depois dele. As ideias cristãs que são utilizadas no direito, não é, hoje em dia, as ideias cristãs que inspiraram, inclusive, por incrível que pareça, a nossa Constituição. Se nós dermos uma olhada na nossa Constituição, não é, com isenção e com critério, com cuidado, a gente vai ver ali vários ensinamentos que vêm através do cristianismo. Então, este Consolador, não é, onde ele diz ali, e eu vos enviarei um outro Consolador que ficará para sempre junto de vós. O que eu vou dizer agora, o que a gente vai dizer, não é pretensão nossa, muito antes, pelo contrário, né? É um indício de responsabilidade, não é? Grandes conhecimentos trazem grandes responsabilidades. Então, o Consolador prometido, ele vem através da terceira revelação, a primeira lá pelos profetas, a segunda, ou melhor, a primeira pelos profetas até Moisés, não é? Moisés ali tem seu ápice. A segunda com o próprio Cristo, que veio exemplificar o amor, não é? Que veio nos ensinar o caminho, a verdade, a vida, não é? Porque ele ombreou com aqueles que necessitavam, ele deu o exemplo, não é? Ele, então, o Cristo, ele é o, digamos assim, o exemplo maior que pisou aqui na Terra, representando todas as características do próprio Criador. Ele não é o Criador, ele não é Deus. Segundo a gente aprende aqui na terceira revelação, que é com Kardec, né? E Kardec é um organizador, porque com essa revelação, na verdade, essa revelação ela vem do mundo espiritual e não pela mente de um espírito.
ou seja, de uma pessoa que desencarnou, que saiu deste mundo, não é? E nos trouxe conhecimento, mas para vários espíritos, inclusive os apóstolos que estiveram junto com o Cristo, os pais da igreja, profetas, pensadores, filósofos, sábios de todas as épocas. Então, nessa época marcada lá em 1850, 1854, vem uma série de conhecimentos do mundo espiritual dizendo para nós o que é verdadeiro e o que não é. E muito mais do que isto, não é? Se eu me lembro da frase, derrubando a lápide dos túmulos vazios, nos mostrando então este triunfo, que é da imortalidade, que nada perece, nada morre, mas apenas uma transformação que nós passamos. Isso vem então com a terceira revelação, que é a doutrina espírita. E os princípios basilares da doutrina espírita, não é? O ser de verdade é uma alma, é um espírito, não é? O ser aqui não sou eu de carne e osso, não é? Então essa veste carnal, sim, é um instrumento de elevação, é a minha morada neste momento, é a nossa morada neste momento, que tem um fim, um objetivo, que é a nossa evolução. Mas o ser verdadeiro é o ser imortal, é o espírito, não é? Porque a alma é usado mais para quando o espírito está dentro do corpo, que nem nós agora estamos. E a alma se conserva após a morte do corpo. Então, uma transformação. E a alma se conservando além da morte, não é? Ela leva junto de si, em seu coração e em sua mente, toda a bagagem de conhecimentos que adquiriu durante a existência. Conhecimentos, frustrações, vitórias e derrotas. Então ela vai conservar em si tudo que ela aprende, sejam por erros ou por vitórias, acertos. E também um dos princípios basilares da doutrina espírita, todos os mundos são habitados, né? Então não existe lugar no universo em que não seja habitado. E um filósofo antigo, não é? Deixa eu alterar aqui para ficar um pouco maior, assim. Um pensador antigo, eu não me lembro qual deles, mas está lá no livro dos pré-socráticos, uma edição antiga de uma antiga editora, dizia o seguinte: se os peixes falassem, eles diriam que não existe vida fora da água, não é? Então, muitos cientistas acreditam que não existe vida fora do planeta Terra porque não existe água em alguns planetas, não é? Mas e quem disse que não vai existir uma existência, uma vida que não precise da água como nós a conhecemos, não é? Quem disse isso? O universo é infinito. Então, é quase que uma aberração pensar que só na Terra existe uma vida inteligente e organizada tecnologicamente. E vejam bem, nós dissemos organizada tecnologicamente, que não quer dizer que tecnologicamente nós usamos isso para o bem de todos, não é? A lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa, ação e reação. Se eu bater na parede, fraquinho, eu não sinto nada na minha mão. Se eu bater forte, eu sinto dor. Por quê? Porque a parede, ela devolve para este corpo, não é? O meu punho, a mesma força que eu exerci sobre ela. E essa é uma lei da vida. Não só material, mas é uma lei moral. É uma lei do universo. Então, as leis de causa e efeito. E por aqui se explica o sofrimento, a dor, muitas vezes, não é? Numa mesma família, geneticamente, irmãos que têm, dá para dizer, né, para resumir, tem o mesmo código genético, né, as mesmas condições, né, e aí um nasce com um problema de saúde grave ou não tão grave, não é? Onde é que está isso aqui, né? Por quê? Onde é que está a explicação disso? Lei de causa e efeito. Espíritos imortais que tiveram experiências diferentes e escolhas diferentes numa outra encarnação. E aí a reencarnação aqui, ela aparece então com uma grande misericórdia do Pai,
do Criador. Porque é na reencarnação que nós temos a oportunidade de reparar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos enganos. Então está lá na obra de Kardec, quando muitos de nós desencarnamos numa existência anterior. E no momento da desencarnação vem o arrependimento. E aí Kardec, os espíritos nos ensinam, não basta o arrependimento, é preciso agora reparar. Então o grande Pai, o Criador, o soberanamente justo e bom, fez a lei de retorno através da reencarnação, onde a gente pode reparar muitas falhas, muitos enganos nossos. A lei de evolução. O que é a lei de evolução? Nós como espíritos, e não só nós, a natureza como um todo, e até mesmo nós, espíritos, antes de sermos espíritos conscientes, com uma inteligência, onde estávamos em outros reinos inferiores, nós viemos evoluindo. E essa lei de evolução nos diz o seguinte: nós sim fomos criados para a felicidade. Ah, mas por que tanta miséria no mundo? Por que tantas dores? Porque nós ainda não adquirimos a consciência do bem. Nós ainda não adquirimos os hábitos saudáveis. Nós ainda não fizemos a reforma íntima. Então, por isto, neste planeta de passagem, que é um planeta de provas e expiações ainda, que está se transformando agora, mas ainda a necessidade de algumas lições, como numa escola. Né? Aquele que está lá no primeiro do fundamental, às vezes ele tem que ficar no primeiro. Ele não está preparado ainda para o segundo, não é? Ou ele está lá no fundamental e ele não está preparado ainda para o ensino médio, para uma etapa posterior. Então ele é retido como castigo? Não. Como método de reforço ou de aprendizagem. Assim somos nós, estamos então aqui neste planeta para cumprir, para conseguirmos evoluir de maneira um pouco melhor, inclusive com mais saúde, porque aqui vem o complexo de culpa que não pode nos derrotar, mas sim o entendimento da responsabilidade que temos por nós mesmos e pelo semelhante. Então Deus, não é um dos princípios basilares da doutrina espírita. Deus soberanamente justo e bom. Deus infinito em suas perfeições, em sua perfeição, melhor dizendo. Então Deus não poderia nos entregar a dor para nos destruir. Por quê? Porque ele é soberanamente justo e bom. Então, muitas vezes a gente se revolta contra o Criador, diretamente ou indiretamente, não é? Porque os queixumes, não é? A reclamação, não é? E a tristeza, muitas vezes, a revolta, às vezes é uma maneira de reclamar contra Deus. Mas Deus, ele é soberanamente justo e bom. Então, qual é o autor das nossas misérias? Nós mesmos. E o Cristo é o nosso modelo e guia de perfeição, porque ele reflete todas as virtudes do Criador. Inclusive por isso que foi confundido por algumas religiões como o próprio Criador, não é? Como Deus. Mas o Cristo é um espírito imortal, que vem evoluindo, que evoluiu até a purificação, até a perfeição, e recebeu de Deus a missão de nos conduzir nesse planetinha azul que é a nossa grande escola. Então, falando um pouco mais da lei de evolução, não é? E lá na 728 do Livro dos Espíritos, que foi organizado por Kardec, os conhecimentos do mundo espiritual que foram trazidos para nós, Kardec, muito inteligente nas suas questões, ele pergunta: é a lei da natureza a destruição? E aí os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer, se regenerar. Passa rápido o tempo, olha só. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então as transformações, inclusive através da destruição, dos cataclismos, não é? Da natureza, são para o nosso bem, para que a gente aprenda, evolua.
E lá na 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores, como esse que está acontecendo agora, dessa grande pandemia, para fazê-la progredir mais depressa? Então, muitas vezes, o Criador nos coloca, então, esses flagelos para que a gente tenha um impulso a mais para evoluir. E é o que está acontecendo agora. A Terra está passando por uma grande transformação. E após esse momento, né, que durará anos, a Terra sairá muito melhor. Nós, que habitamos na Terra, vamos evoluir muito mais rapidamente. A gente vai colher esse benefício quando? Nessa encarnação, talvez, mas principalmente nas encarnações que virão, não é? Somente do vosso ponto de vista, pessoal, os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Não é a nossa visão imediatista, porque os espíritos superiores, eles têm a visão deles do todo, e também não para essa existência. Mas eles estão visualizando a vida espiritual, o retorno à pátria espiritual e as encarnações futuras que nós teremos. Então ali também diz o seguinte, na mesma questão: essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos para acontecer, não é? Então é a bondade e a misericórdia de Deus. E é por isso que a nossa verdadeira propriedade não está aqui na Terra. Por quê? Porque lá no Evangelho, lá onde nós temos não podeis servir a Deus e a Mamon, né, que fala da riqueza, no item 9, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, ele goza ele enquanto aqui permanece. Então os bens materiais, eles ficam aqui. O que nós carregamos conosco são os bens morais e intelectuais, não é? Então, falando mais diretamente da imortalidade da alma, estamos um corpo, nós temos um corpo espiritual que é comandado por um espírito, conforme a figurinha descreve aqui, não é? Então, a vida verdadeira é deste aqui, ó, do espírito, né? Que tem um formato aos olhos no mundo espiritual, quando retorna, ele é reconhecido porque ele tem um corpo espiritual que não é material, não é? Aqui a gente está vendo de maneira superficial, mas que é aprofundado lá nos grupos de estudos das casas espíritas, né? O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação ou um resultado de ideias adquiridas? Então, essa coisa que se fala, que existe a vida após a morte, não é? Que nós reencarnamos, né? Que existe um depois, isso aí será que é o fruto da educação? Alguém nos ensinou? Será que é verdade isso? E os espíritos respondem lá no item 6 do livro dos espíritos, logo no começo, onde ele está falando de Deus, não é? Aqui, na verdade, ele fala de Deus. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Então é um sentimento natural que Deus colocou dentro de nós, que muitas vezes nós abafamos com a tecnologia, com os preconceitos do mundo. E assim é a questão da imortalidade da alma, quanto à crença em Deus, né? Que não é imagem e semelhança do homem, né? Mas é uma coisa, é um ser, melhor dizendo, muito maior do que nós podemos compreender, não é? E do que nós imaginamos, soberanamente justo e bom, não é? Presente em todos os lugares do universo. E aí o Espiritismo nos traz a mediunidade, que é a comunicação com o mundo espiritual. E aí nós escutamos muitas vezes a seguinte frase: ninguém voltou para dizer que existe a vida após a morte. Lê do engano. Porque muitos voltam sim. E muitos voltam dizendo como foi bom fazer um pouquinho de bem na Terra, olhar para o outro,
como foi bom fazer o bem. E alguns retornam dizendo, eu nem fiz quase nada de bem e recebi tanto aqui onde eu estou. E alguns voltam dizendo, como foi ruim ter falhado, ter feito grandes falhas na minha existência, na oportunidade que eu tive. E voltam com uma dor tremenda, que é uma dor moral. Não é? Porque também não acreditaram no depois e viveram somente para aquele momento, para a existência corporal. E alguns que retornam, nos retornam dizendo o seguinte, eu tive grandes provas, grandes dores no planeta Terra, aí onde eu estava encarnado. Mas eu tive perseverança. Chorei, caí, sim, mas não desisti. E sempre orei a Deus e Deus me deu forças. E então, quando eu retornei ao mundo espiritual, as coisas, eu recebi uma grande alegria. A alegria da consciência, a alegria de acreditar, a alegria, a paz do dever cumprido. Então, os nossos irmãos voltam sim. E uma das grandes provas, e tem várias também aqui, fora essas que a gente está falando, nos grupos espíritas, nas reuniões mediúnicas, Chico Xavier, grande médium do Cristo, dá para dizer assim. Chico Xavier, então, um dos livros dele, que vem através da mediunidade, Parnaso Além Túmulo, de Além Túmulo, são vários poetas, alguns conhecidos aqui na Terra, que trouxeram suas poesias. E os especialistas analisaram e viram, este poema pode ser, tem que ser deste poeta, porque é o estilo dele, ninguém mais tem esse estilo. Parnaso de Além Túmulo. Não é porque, repetimos, nós conservamos a nossa individualidade quando retornamos ao mundo espiritual. E essa é uma prova de que as comunicações mediúnicas são realmente verdadeiras. Outra prova está aqui, As Mães de Chico Xavier, que tem um filme também. Então, lá nesse livro, muitas mães recebem comunicações de seus filhos da pátria espiritual. Então, essas mães recebem essas comunicações e na carta ali, ditada a Chico Xavier, tem detalhes da vida desses filhos que só ela conhecia e aquele filho também. Então, o espírito conserva sua individualidade, suas características, sua maneira de falar, de pensar, seus conhecimentos, melhor dizendo. E isso é uma prova de que a vida existe sim após a morte do corpo físico. Então o espírito imortal conserva sua individualidade, como está ali na lâmina. E também outra prova da existência, da reencarnação e também da existência de um mundo espiritual são as experiências de quase morte, EQM. Então, muitos no estado de coma deram uma volta no mundo espiritual e retornaram dizendo, eu reencontrei parentes, familiares, pessoas que foram antes e disseram, não, ainda não é a tua hora, volta, né? Então tem várias pesquisas nos Estados Unidos a respeito deste assunto, em particular pelo Dr. Ian Stevenson, não é? Crianças que lembram suas encarnações passadas com detalhes muito meticulosos, não é? Grandes detalhes, inclusive indo a uma cidade e reencontrando lá a casa em que elas moraram quando estavam naquele outro corpo, que não necessariamente tinha as mesmas características do que este não tinha, com certeza, não é? A pele diferente, não é? Enfermidades, etc., naquela existência. E alguns intelectuais refutam a reencarnação, dizendo que o conhecimento se transmite de alguma maneira no inconsciente coletivo. Isso não é verdade, porque isso seria impossível. E também não é a genética que transmite esses conhecimentos, não é? Ah, porque o meu avô também tinha essa aptidão para matemática, né? Não, não é a genética. Isso tem estudos a esse respeito, não é? Então, passando um pouco mais aqui, porque o nosso tempo voou, não é? 20 e 30.
Experiências mostram que a mesma educação oferecida a pessoas geneticamente idênticas forma indivíduos com caracteres bem diferentes. Não é fruto da educação também. Uma educação dada a crianças, né, com todas as condições as mesmas, idênticas, eles vão crescer e vão ser diferentes, porque eles são espíritos imortais que tiveram outras experiências em outras encarnações. Bem-aventurados os aflitos. Jesus nos trouxe a ideia da vida espiritual, não é? Do bem, da alegria que espera o justo e das dores que aguardam o injusto. Essas dores não são eternas, né? A gente sabe disso lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Mas são dores que a gente carrega pela consciência culposa, que depois vai ser resolvido pela reencarnação, né? Pelo aprendizado no mundo espiritual mesmo, muitas vezes, né? E o nosso modelo e guia, Bem-aventurados os aflitos, ele nos traz, então, na ideia, então, da imortalidade da alma, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Por que perdoar aqui? Por que ter tolerância? Não é? Que foi o que o Cristo nos ensinou. Se não tivesse um depois, né? E cada um é autor das suas próprias obras, o criminoso, ele prejudica muito mais a si do que ao outro, não é? Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seriam um engodo, uma enganação. Então Jesus teria nos enganado. Com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças, de castas, não é? De grupos, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, não é? Rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Isso se encontra lá na nota explicativa do Evangelho segundo o Espiritismo, página 374. Em outros capítulos também do Evangelho, em particular lá, Bem-aventurados os aflitos. E nós temos aqui uma imagem, não é, do livro, do filme, Nosso Lar, que é uma colônia espiritual, onde André Luiz, né, depois de cometer alguns enganos aqui na Terra, retorna ao mundo espiritual e faz uma análise de consciência, e quando ele desperta a sua consciência, ele é resgatado e levado lá para a colônia Nosso Lar. Então aqui é um momento importante, sim, mas é um momento de passagem para a nossa educação. Desertar da vida não é a solução, muito antes, pelo contrário. Desertar da vida é atentar contra o próprio Criador. Então é o maior erro que nós cometemos se nós desertarmos da existência terrena. Então só Deus sabe a hora de nos chamar para a verdadeira vida. E lá, no final do livro e do filme, uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. E lá no capítulo Consolador do Evangelho, nós anotamos algumas passagens do Espírito de Verdade, que nós sabemos que é o próprio Cristo, nos chamando e nos dando consolo e esperança para a vida futura. Venho instruir e consolar os pobres e deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar
perfectíveis, e que quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos, são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade de dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, sim, o Deus grande, que faz que germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Muito obrigado, meus irmãos. Passa a palavra ao Milton, então. Que Deus nos ilumine a todos. Muito obrigado, irmão Sandro. Nós é que agradecemos a tua disponibilidade, as tuas reflexões. E eu convido a todos, então, para nós nos conectarmos com o plano espiritual novamente para realizarmos a nossa prece de encerramento. Deus Pai, Senhor da vida, Mestre Jesus, nosso guia e modelo, Espíritos benfeitores, só nos resta agradecer de todo o coração por todos os ensinamentos que nos enviastes, por todas as verdades que nos esclareceste, que possamos ter esse entendimento, esta compreensão e esta crença de que não sabemos tudo e que pelo fato de não sabermos, não acreditamos, mas temos aí um manancial de conhecimento para que possamos cada vez mais nos envolver e com isto evoluir. Obrigado, Pai amado, por todas as oportunidades que nos dás. Pedimos, Pai, que ampare todos os teus filhos na face da terra, todos aqueles que sofrem dores físicas, dores morais. Ampara também todos os que desencarnaram, Pai, nesse período de pandemia, de Covid, que possam ser recebidos da melhor forma possível e levados para lugares de reflexão e de refazimento. Enfim, Pai, ampara a humanidade toda, a humanidade que está doente e que espera por tua força, por tuas bênçãos. E nos resta agradecer, Pai, por todo o amparo que sempre nos dispensa, pois sabemos que Tu és soberanamente justo e bom. Obrigado por tudo e pedimos permissão para encerrar aqui a nossa exposição doutrinária. Que assim seja. Uma boa noite a todos e uma excelente semana. Boa semana a todos, muita saúde e força para todos. Muito obrigado pela oportunidade.